Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória é do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uns diz a graça e a paz, outros a paz e a graça, outros paz do Senhor. Mas o que importa é que tenhamos a paz de Cristo Jesus. Amém, meus amados? Muito bom estar na casa do Senhor mais um dia. Hoje era dia de Aninha vir aqui, ela me pediu que eu viesse, pediu clemência, mas eu creio que no tempo de Deus, Aninha vai estar aqui. Amém, amados? Cada um tem o seu tempo, tá? Cada momento tem o seu tempo determinado por Deus. E eu creio que no tempo de Deus eu vou ver a minha digníssima esposa ministrando a palavra do Senhor, abrindo o culto. Amém, amado? Nós vamos aqui. Eu tinha até uma outra palavra para ministrar na casa do Senhor, mas como eu sou conduzido por Deus e o Espírito Santo de Deus me conduziu em outra palavra no decorrer da semana, de ontem para hoje. Amém, amados? Que o Deus Senhor Jesus possa estar no coração de cada um de nós. O Espírito de Deus é que nos conduz nesta palavra, nesta noite, e que Deus possa, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, na vida de cada um de nós. E que nesta noite nós venhamos aí se deleitar com a palavra do Senhor, uma ministração da diaconisa Anaílde, uma grande ministra do Evangelho de Jesus, que uma pregadora de Deus, ela cospe fogo e arrota brasa. Ela é uma bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra do Senhor está com ela nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos 16, no versículo 15. Marcos 16, 15. Ficamos de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Eu tinha uma outra palavra, mas Deus me conduziu nessa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amado? No livro de Marcos 16, 15, tem uma palavra que diz, uma palavra de Jesus, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, esta é uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, seus discípulos, e cada um de nós que somos discípulos de Cristo. Amém, amado? Uma palavra evangelística, nós sempre temos que ter e buscar as oportunidades de estar ministrando a palavra do Senhor na vida de pessoas. Amém, amado? Que nós somos discípulos de Deus, de Jesus. Pode assentar, por favor, só vou comentar um pouco. Amém, amado? Uma palavra que Jesus Cristo trouxe a seus discípulos e que nós se traz para os nossos dias de hoje. Amém? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, porque nós somos um povo, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amado, nós temos esse dever, essa obrigação de estar ministrando aquilo que Jesus quer para nós, para nossas vidas. E, amado, eu sempre busco algumas oportunidades de, às vezes, ministrar a palavra do Senhor na vida de pessoas, ou na minha empresa, ou na vida da minha família. É muito difícil, às vezes, até ministrar na vida da nossa família. Amado, mas nós temos que buscar constantemente estratégias para nós ministrarmos para a nossa família. E uma vez, amado, eu lembro que eu acordei à madrugada chorando muito, porque a minha filha acordou e um parente da minha cunhada, da tia dela, havia sido alvejado lá no bairro de Fátima, num confronto, uma bala perdida, um negócio, e esse jovem ficou no hospital. Ele ficou hospitalizado ali por alguns dias, e eu até disse que eu iria, sim, visitá-lo e falar do amor de Jesus, mas, amado, passou. Eu deixei essa oportunidade passar. Meus irmãos, eu acredito que eu chorei muito por eu não ter ido nessa oportunidade. E há 3 anos atrás, em 2017, os meus parentes me convidaram a uma festa lá em Presidente Dutra. Alugaram uma chácara, meus parentes, e ali eles fizeram o aniversário do meu tio de 90 anos. Foi uma festa muito grande, onde a minha família se reúne muito, pessoas que gostam muito de carne, de cerveja, disso, daquilo, de muitas coisas carnais. Aí eu até não iria, mas eu disse, eu vou sim, e que Deus vai me dar uma estratégia e um momento de eu ministrar a palavra de Deus na vida da minha família. Eu vi ali, meus irmãos, um momento de eu falar do amor de Deus, e eu disse, Deus, eu ia orando, e quando eu sentei naquela mesa onde eles bebiam muito, onde eles estavam muito ali, se regozijando, se alegrando, bebendo, comendo e tudo, e eu, Deus, me
dá uma estratégia. Amado, e no momento que eu peguei o microfone, eu fui orar pelo meu tio. E ali eu ministrei uma palavra na vida deles, na vida daquelas pessoas. Eu fiz quase um culto ali, onde eu ministrei na vida da minha família. E eu declarando que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a minha declaração nas minhas orações é sempre dessa maneira: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, de ontem eu recebi outra ligação de Presidente Dutra, há 3 dias atrás. E meu tio estava muito doente, esse mesmo de 90 anos. E meu tio estava muito doente à beira da morte. Era um tumor no pescoço e não dava para mais fazer a cirurgia. E eu, Deus, eu vou. Me chamaram, eu fui. Chamei minha irmã, minha esposa e mais a minha tia, que é a irmã do meu tio, lá do Parque Vitória. Então nós fomos àquele lugar. Meu amado, e ali eu comecei a sentar com meus primos bebendo, meus primos se alegrando, meus primos ali, muita gente na casa do meu tio, e eu ali sentadinho. Deus, me dá uma estratégia, me dá um momento certo, Deus, de eu ministrar a tua palavra, Deus, na vida da minha família. Meu Deus, eu tenho que fazer a diferença, Deus. Eu sempre que eu vou lá, eu preciso fazer a diferença na vida da minha família. Deus, como eu vou salvar a minha família se eu não falar do teu amor, se eu não der um bom testemunho, se eu não falar de Cristo? E ali eu fiquei sentadinho, eu fiquei ali observando. Aí veio meu primo e veio um pastor. Aí quando chegou o pastor, eita, ali já chegou um braço direito para mim aí agora. O pastor, vamos orar pelo meu tio e eu vou falar do amor de Jesus para meu tio. E meu tio vai aqui, ele vai entender quem é Jesus. Aí eu falei: tio, o senhor conhece Cristo Jesus, aquele que salva, que cura e que liberta? Aí ele: sim. Aí pois o senhor quer recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador, para o senhor ser salvo. Neste momento, ele não falava mais, amado, que tinha um problema no pescoço, um tumor no pescoço, que não dava mais para ele falar, e já estava desenganado. Mas na minha presença lá, ele me reconheceu, ele me olhou, ele se alegrou, ele sentou na cadeira, ficou me olhando. Aí eu falei do amor de Deus. Aí eu comecei a orar pelo meu tio. Aí confessou os pecados dele, a gente confessou ali, porque ele não poderia confessar. Eu fiz que nem Neemias, a gente tem que confessar o pecado das pessoas. Aí eu comecei a falar, e ele aqui se alegrando, pegando na minha mão, e o pastor orando, eu orando e falando do amor de Jesus. Aí eu vim embora, meu amado. Eu vim ontem, saí das 2 horas, cheguei às 7 da noite aqui, é muito longe, e tinha algum trânsito na estrada. Eu cheguei aqui tarde, fui dormir muito exausto, muito cansado da estrada, e eu fui dormir. Quando eu acordei, que eu fui abrir o meu comércio às 7 horas da manhã, eu tô abrindo aqui, veio um telefonema de lá que meu tio tinha partido. Meu amado, eu me alegrei naquele momento que me disseram, porque eu não perdi a oportunidade. Eu digo: Deus me dá sempre uma oportunidade de falar do teu amor, Deus, na vida da minha família, na vida das pessoas. Como é difícil falar para as pessoas, e às vezes até falar para nossa família, meu amado, não é fácil. Mas eu sempre estou criando estratégia, eu só estou sempre pedindo a Deus as estratégias para me falar do amor de Deus, de salvação, de cura e de libertação. Amado Jesus, então eu fiquei feliz, porque Ele só esperou nós chegar. Foi uma estratégia de Deus para a vida daquela alma. Então, meus amados, meus irmãos, então que essa palavra seja sempre na vida de nós como discípulos de Jesus, sempre ter o propósito de salvar. Jesus, Ele tem pressa em salvar. Jesus não tem pressa em dar um filho para ninguém. Jesus não tem pressa em dar um carro, em dar uma casa, em dar nada de bens materiais. Mas Jesus declara na palavra dele, no ladrão da cruz, que ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A única coisa que Jesus quer para hoje, correndo rápido, é a salvação. Nenhuma outra ocasião Jesus quer. Ele não corre para nada, ele sempre caminha, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Cristo Jesus. Portanto, meu amigo, você que está em casa, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, principalmente no meio da sua família. A gente tem algumas dificuldades, às vezes até de reunir os nossos filhos para falar de Deus, para conversar, para alinhar umas situações, mas eu estou sempre quebrando essa situação, reunindo meus filhos e falando, ministrando na vida dos meus filhos e na vida de pessoas, meu amado. Então, meus amados, que Deus possa nos abençoar cada dia nesta noite, esse culto maravilhoso com a diaconisa Anaílde, que é uma mulher de Deus, uma abençoada de Jesus. E nesta noite, amado, você que está em casa, você que está aqui na igreja, receberá uma palavra do Senhor Jesus para a vida de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus seja conosco e traga uma palavra de alento e de paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Aleluia, graça e paz. A palavra do Senhor nos fala:
entregues à morte todos os dias. E ao nosso derredor, o leão, o inimigo fica ao nosso derredor como leão, né? Querendo nos tragar. Todos os dias nós matamos um leão. Principalmente quando é para estar aqui na casa do Senhor. Nós passamos por algumas tribulações, mas o Senhor é que luta por nós. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa hora. Vamos nos colocar de pé. Fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste contra o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavras, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após
general de guerra. Nós servimos a um general de guerra que está à frente de todas as nossas lutas. E é com Ele que nós lutamos as nossas guerras. Aleluia. Aleluia. Senhor, Tu és bom. Nós Te louvamos, Deus. Glória a Deus. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Seu corpo e o Seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Seu corpo e o Seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Pelo vale caminha junto a mim, certo que misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa canção nos fala do nosso dia a dia.
Quando nós passamos por lutas, nós parece que estamos sendo cercados. Parece que não há uma saída. Parece que não há luz no fim do túnel, mas o Senhor é a nossa luz, é Ele que nos guia, né? É Ele que nos guarda, é Ele que luta as nossas guerras. E nós somos mais do que vencedores em Cristo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que venceu a morte na cruz por nós. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, a graça e paz, amados. Tudo bem? Os irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo em casa, a paz do Senhor. Amém? Eu já estou chorando com esses louvores. Amém? Essa noite, amados, eu creio que a palavra do Senhor, e Ele vai falar aquilo que cada um de nós necessitamos. Essa palavra que Deus ministrou no meu coração, falou muito comigo. Hoje à tarde eu chorei muito, porque eu estava estudando desde de ontem. E eu espero que Deus fale com vocês também nessa noite, amém? A palavra do Senhor, ela está lá em Mateus. Mateus 8. A partir do 23. Amém? A palavra apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Amém? Senhor, nesse momento nós estamos aqui, Pai, na tua presença, na tua casa. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na tua dependência, na tua graça, na dispensação do teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, tu que és o Espírito de revelação, o Espírito do conhecimento, da sabedoria. Nessa noite nós te clamamos, Espírito Santo, a tua palavra tu diz que sem ti nada nós podemos fazer. E que tu venha reinar neste lugar, que tu venha tomar a primazia, em nome do teu Filho amado Jesus. Toma nossas mentes, nossos corações, que a plenitude, que a glória, que a honra, que a majestade, tudo seja para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aqui a palavra do Senhor fala de uma tempestade. Aí você diz assim, uma tempestade, e aí nós trazemos para o nosso dia hoje. O que nós estamos vivendo hoje, que no começo do ano foi uma tempestade que veio sobre as nossas vidas. E não sobre só rico, só pobre, mas todo. E o tema da palavra que o Senhor ministrou no meu coração é: quando somos surpreendidos pelas tempestades da vida. Eu creio, amados, que muitos de nós fizemos planos para 2020. Com certeza, todos que estão aqui, que estão nos assistindo, com certeza planejaram muitas coisas. E aí a gente viu que começou o ano uma pandemia, de uma tempestade que atingiu todo o mundo, o planeta todo. E aí, nossos planos? E aí, o que a gente tinha planejado? Foi uma tempestade ou não foi? Com certeza, porque muitos planos, muitas coisas que nós tínhamos planejado para fazer em 2020, muitas foram por água abaixo. Não vão se concretizar.
Então, assim, porque o cenário que estava aqui, você vê que eles entraram num barco. Jesus disse para os discípulos entrar no barco, eles entraram. Então, ali o cenário era de quê? Tranquilidade. E, de repente, o cenário mudou. Veio uma tempestade. E assim também é nossas vidas. Às vezes, nós estamos na zona de conforto. Nós estamos num lugar que tudo está confortável para nós. E muitas vezes Deus tem que mudar o cenário. Para quê? Muitas vezes, para trabalhar a nossa vida, para forjar o caráter dele em nós. Muitas vezes para aperfeiçoar a nossa fé nele, a nossa confiança. Porque é fácil quando nós dizemos assim, eu confio em Deus, eu tenho fé nele, quando tudo está bem. Mas quando vem uma tempestade, assim como aqueles discípulos, eu e você enfrentamos diversas tempestades na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Mesmo Jesus estando no barco, não impede que as tempestades venham. O diferencial é o que nós vamos fazer diante dessas tempestades da vida. Então, a nossa atitude, o que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa atitude? Aqui você vê que ali os discípulos de Jesus, eles eram o quê? Pescadores. Então, você vê, aqui, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, dormia. E aí a gente diz assim, mas como essa tempestade? Amados, quando começou essa pandemia, eu ia, no começo, lá em casa, a gente fazia tudo correto. Aí quando disseram que era para usar máscara, eu digo, rapaz, não vou na invasão com máscara, não. E aí eu peguei e fui. No dia que determinaram que era para usar máscara, eu não fui nesse dia com a máscara para fazer compra. E aí quando eu cheguei, eu comecei a espirrar, e eu disse que era sinusite. Eu digo, isso é sinusite. E comecei a espirrar, e aquilo me incomodar. E aí aquilo de repente começou, meu Deus do céu. E por isso que eu digo que às vezes o nosso cenário está tudo tranquilo. E quando foi de repente, eu comecei a sentir todos os sintomas. Tudo. E aquilo começou a mexer com o meu psicológico. Eu já estava tipo assim, de ir no comércio, já tipo assim com trauma de ir no comércio. Quando eu via as pessoas assim aglomeradas, me dava aquela coisa. Meu Deus, eu não aceito isso na minha vida não. Então, muitas vezes, amada, as tempestades, ela vem para ver realmente como está a nossa confiança no Senhor. E vamos continuar. Que o primeiro, ele diz assim, as tempestades da vida são inesperadas. É o que diz em Mateus 24. É uma crise no casamento. Às vezes, nosso casamento está tudo a mil maravilhas, mas de repente, muda o cenário. Às vezes é nas nossas finanças, é um desemprego, uma enfermidade, que às vezes você recebe um diagnóstico do médico, diz não tem cura, mas quem dá a última palavra é Jesus. A última palavra quem dá é Ele, porque Ele é o médico dos médicos. Pode ser também a morte de uma pessoa querida. Um filho que muitas vezes é obediente a você, e de repente ele começa a desobedecer, muda o comportamento. Tudo isso, amada, é tempestade nas nossas vidas. Tudo isso são coisas que mudam o cenário. Às vezes o seu filho, ele está vindo para a casa do Senhor com você. Está obedecendo você, está fazendo tudo o que você manda. E de repente você vê o cenário mudando. O seu filho não querendo mais ir para a casa do Senhor. O seu filho muitas vezes fazendo coisas, lhe respondendo coisas que ele não fazia. Isso é uma tempestade? É. Por quê? Porque o cenário era um filho que você tinha obediente, um filho que era ali, que amava a casa do Senhor, e de repente não está mais amando a casa do Senhor. Isso é tempestade. E eu vou dar um exemplo aqui do homem, que você vai ver o que é realmente uma tempestade na vida da pessoa, quando ela está num cenário tudo favorável. Eu acho que aqui todo mundo conhece a história de Jó. Aqui acho que todo mundo conhece a história de Jó. Jó, você sabe, e a palavra do Senhor diz que Deus disse que para Satanás,
tu conhece meu servo Jó, homem íntegro, tem mente que se desvia do mal. Aqui, amado, nós vemos nessa história aqui, dessa tempestade, Jesus estava no barco. Jó, ele estava tudo ok com Deus, ele era temente, ele se desviava do mal. Mas, de repente, a vida de Jó tomou um cenário diferente. E tudo isso aqui que eu falei, de enfermidade, que pode ser uma enfermidade, pode ser no seu casamento, pode ser nas suas finanças. Tudo isso aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu os seus filhos. Jó perdeu a sua saúde. Jó mudou o cenário completamente de Jó. Isso é uma tempestade? Com certeza. Aí eu digo, será que eu e você, no lugar de Jó, qual seria a nossa atitude? Nesse cenário dessa tempestade que sobreveio sobre a vida de Jó. E a gente vê, amado, só que aqui a palavra do Senhor, ela diz, lá em Gênesis 12, 3b, ela diz que se a tempestade é no seu casamento, a palavra do Senhor, ela tem promessa. Ela diz o quê? Que em Abraão todas as famílias seriam benditas. E é isso que nós temos que todos os dias declarar sobre as nossas vidas, sobre nossos casamentos, sobre a nossa família, que ela é bendita no Senhor. Se seu esposo não está aqui, se seu filho não está aqui, se a sua esposa não está aqui, mas creia e declare que ele é abençoado do Senhor. Amém? Nas finanças, lá em Ageu 2:8 diz que o Senhor, ele é o dono do ouro e da prata. Se é nas tuas finanças, amado, creia que Deus vai prover aquilo que você precisa. Aquilo que você necessita, Deus vai prover nas suas finanças. Se é um desemprego, amado, Deus, ele vai abrir as portas, porque a palavra do Senhor diz que ele é aquele que abre a porta e é aquele que fecha. Então, se uma porta de emprego se fechou para ti, creia que ele vai te dar uma melhor. Amém? E nos filhos, amado, as palavras do Senhor diz lá no Salmo 127, que herança do Senhor são nossos filhos. E eu creio, amado, os meus filhos não estão aqui na casa do Senhor, mas eu creio que eles são a herança do Senhor, que Deus tem promessa. Deus tem promessa para eles, e eu creio. O pastor Edgécio está aqui de prova, que o meu filho, antes dele ser pastor, ele dizia, mãe, o pastor chegou. Então eu creio que meu filho é um profeta do Senhor. Amém? Então é isso que nós temos que declarar. Se o seu filho não está segundo aquilo que você está olhando, quer os propósitos de Deus, mas creia, não olhe para a circunstância, não olhe para ele e declare esta palavra, que ele é herança do Senhor. Não importa as tempestades que você está vivendo, que você está passando com seus filhos, mas creia que ele é herança, que ele é herança, e se ele tem promessa, creia que vai acontecer. Se é na enfermidade, a palavra do Senhor diz lá em Mateus 4:23, que o Senhor, ele andava por toda a Galileia, pregando, ensinando e curando todo tipo de enfermidade. A palavra do Senhor não diz assim, que era só uma enfermidade, que era só uma febre, uma dor de cabeça, mas ele diz todas. Quando ele diz toda, ele está dizendo todo o contexto. Não importa, amado, o que o médico disse para você, se é um câncer, se é uma AIDS, creia que o Senhor, se Ele quiser, Ele pode te curar. Se for da vontade dEle, Ele pode te curar. Não importa o diagnóstico do médico, se Deus quiser, basta Ele dar uma determinação e dizer que essa tempestade, essa enfermidade vai parar, acontece. Amém? Porque eu creio, amado. Eu creio que Deus operou no passado e Ele opera hoje, porque Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Amém? E aqui, mostra de uma pessoa querida. Quem, amado, aqui não sente? Essa tempestade que aconteceu, essa pandemia, quantas pessoas perderam seus entes queridos? Quantas pessoas? No dia 12 foi o aniversário do meu esposo. Aí ele disse, faz dia que ele disse que estava com vontade de comer um churrasco. E aí eu peguei e fiz uma surpresa para ele. Digo, eu vou comprar. Aí eu fui lá no açougue, o rapaz é conterrâneo dele. Aí eu disse que era aniversário do meu esposo, que eu queria comprar uma picanha, uma alcatra para fazer churrasco para ele. E aí o moço lá do açougue, ele disse assim, realmente, a senhora tem que fazer isso mesmo, porque quantas pessoas não podem mais comemorar seu aniversário, não podem mais celebrar, não podem mais fazer uma festa.
E realmente, amados, quantas pessoas nessa tempestade perderam as suas vidas, nessa tempestade da pandemia. Então, amados, muitas vezes as pessoas que a gente perde causam uma dor. O pastor de Gesso perdeu recentemente sua irmã. E quem pode nos confortar? Lá em 2 Coríntios 1:4 ele diz que o Senhor, ele nos consola de todas as nossas tribulações, para que assim como nós somos consolados, nós consolamos também os outros que estão sofrendo. Amém? Então, nosso Deus em tudo, não importa a tempestade que você está vivendo, porque Deus, ele provê. Ele é o Deus que opera em tudo, em todas as coisas. O segundo ponto é, as tempestades da vida, às vezes vai além dos nossos conhecimentos e experiências. É isso que está lá em Mateus 8:25, onde ele diz: e seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. Aí nós trazemos aqui sobre o conhecimento e as experiências. E aí nós trazemos, amados, será que esses discípulos, esses pescadores, eles não conheciam aquele mar? Conheciam. Eles não tinham experiência naquele mar. Porque quando Jesus disse para Pedro, Pedro, lança a rede aqui. Pedro tinha passado o tempo todo e não tinha pegado nenhum peixe. Mas quando Jesus disse, lança a rede aqui, ele disse, Senhor, sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Então, com certeza, eles conheciam aquele mar. Eles tinham experiência, eles tinham conhecimento daquele mar. Mas, quando aconteceu essa tempestade, o que foi que eles fizeram? Se apavoraram. E assim também é conosco, amado. Muitas vezes, as tempestades das nossas vidas acontecem no nosso ambiente que nós conhecemos. Que nós temos experiência. Mas aqui não foi suficiente o conhecimento, a experiência que eles tinham com aquele mar. Porque a tempestade veio. E aí ele diz aqui, os discípulos se esforçaram para resolver o problema, mas seus esforços não adiantou. A tempestade era maior do que o conhecimento e experiência que eles tinham. Como pescadores que conheciam muito bem aquele mar, mas mesmo assim se sentiram impotentes diante daquela tempestade. Então a gente vê que muitas vezes o nosso conhecimento, as nossas experiências, diante de uma tempestade, diante de uma circunstância adversa, não vai adiantar nada. Somente o Senhor, para nos ajudar. E aí eu trago um exemplo aqui de um profeta do Senhor. Elias. Lá em 1 Reis 19, a partir do 3, ele fala de Elias. Elias, você voltar antes, você vê a história de Elias com os profetas de Baal. Que ali Elias, ele orou, fogo desceu, aconteceu várias coisas, que todo mundo conhece essa história. E quando aconteceu isso, Jezabel ameaçou Elias. E o que Elias fez? Ficou com medo. Foi se esconder. Então você vê aqui, Elias não tinha tido conhecimento, a experiência com Deus ali, ele não sabia quem era Deus, sabia. Não sabia que Deus era poderoso para livrar ele da morte de Jezabel, sabia. Mas o que aconteceu? O conhecimento dele, a experiência dele que ele tinha acabado de ter, nessa hora não adiantou nada. E assim também somos nós, amado. Muitas vezes o medo, às vezes nosso conhecimento, as nossas experiências que nós tivemos com Deus, muitas vezes quando vem essa tempestade, essa circunstância, nós esquecemos. E assim são nas nossas vidas. E aqui ele diz assim no terceiro ponto. As tempestades da vida são ameaçadoras e muitas vezes maiores que nossas forças. Isso está bem aqui no 26. E disse-lhe, por que temeis, homem de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Então aqueles discípulos, no momento que eles estavam ali, eles clamaram. Porque eles viram que o entendimento, que o conhecimento deles, a experiência deles com aquele mar que eles tinham, não ia adiantar, não ia resolver. Mas tinha alguém dentro do barco que podia resolver aquele problema, que podia solucionar aquela tempestade, que podia parar aquela tempestade. E eles fizeram o quê? Pediram socorro a ele. E aí é que diz, são ameaçadoras. As tempestades da vida são ameaçadoras. E muitas vezes maiores que nossas forças. Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que abalam a nossa fé e as nossas estruturas. E nos fazem
e nos fazendo ter medo de morrer na tempestade. Isso acontece conosco, amado. Quantas vezes acontece situação nas nossas vidas que a gente pensa em desistir, a gente pensa que a gente vai morrer, que a gente não vai conseguir. Mas, lá em Hebreus 12, 2 diz que nós temos que estar com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Porque no momento que nós tivermos, amado, com os olhos nele, está dizendo aqui que a tempestade ela vem e vai abalar nossas estruturas, a nossa fé. Muitas vezes a nossa fé está lá só um pouquinho. E aí a tempestade vem. E aí abala a nossa estrutura, o nosso emocional. Como eu falei para vocês, que no começo da pandemia eu fiquei, abalou meu emocional. A nossa estrutura, porque muitas vezes vocês não sabem o que fazer. E assim a gente vê na vida desses discípulos aqui. Eu tenho até quanto tempo, pastor? Meu horário. 8h30? Então, amado, a Bíblia diz que nós temos que estar com nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus, ele estava no barco. E ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, aqui na palavra do Senhor diz... E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. E é isso que Jesus quer nos mostrar, quem ele é nas nossas vidas. Quem ele é diante das tempestades das nossas vidas, das circunstâncias, daquilo que nós passamos. Ele quer nos revelar quem ele é. Ele não quer que simplesmente nós andamos no natural, mas ele quer nos levar no sobrenatural dele. Porque é assim que acontecem as coisas com o Senhor. E aqui diz assim: hoje eu não sei qual tempestade você está passando ou enfrentando. Não importa o tamanho dela. Se Jesus está no barco com você, ele não vai afundar. Clame a ele, que acalma a tempestade. Então, amado, se Jesus ele está no meu barco, ele está no seu barco, pode vir a tempestade que vier. Mas tem um diferencial. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus estava o quê? Dormindo. E nós, será que Jesus não sabia que ia acontecer aquela tempestade? Com certeza ele sabia. Porque ele é o dono de todo o universo. Ele sabe de tudo. Mas, o que nós temos que fazer? É clamar a ele. É clamar a ele, ao autor e consumador da nossa fé. É clamar a ele que só ele pode acalmar a tempestade. Não importa o tamanho. Não importa. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus 28, 20, ele disse que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, amado, não importa a circunstância, não importa a tempestade que você está passando, que você está vivendo, creia que o Senhor está contigo. E você vai passar por ela, por essa tempestade. E também a palavra do Senhor diz, lá em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Então, não importa o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando. Você que está aqui, você que está assistindo, não importa o que você está vivendo, o que você está passando, a enfermidade, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, o desemprego, nas suas finanças, não importa. Clama ao Senhor, porque se tu creres, tu verás a glória dele. Se tu creres, tu verás o sobrenatural de Deus, o extraordinário na tua vida. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor também ele fala, amados. Vamos ler lá em Marcos. Em Marcos 4:35. Fala da mesma passagem. Que você sabe que essa passagem ela fala nos 3 evangelhos. Só para ver, para concluir, só para me dizer que marcou para vocês. O que Deus assim ministrou no meu coração. O 35 ele diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. O que quer dizer isso aqui? Jesus, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Passar para outra margem do rio, do lago. Uma passagem fala lago, outra fala mar. Então, o objetivo de Jesus qual era? Passar para outra margem. Mas o que aconteceu durante esse percurso? Aconteceu
uma tempestade. Então, se Deus fez promessa para mim, para você, nós podemos passar por tempestade. Mas isso não quer dizer que nós vamos morrer nela. Porque se Deus tem um propósito, se Deus tem promessa para mim, para você, no seu casamento, com seu esposo, com seus filhos, nós podemos passar a tempestade que for durante esse percurso. Mas nós vamos chegar no propósito a qual Ele tem para cada um de nós. A promessa dele vai se cumprir na nossa vida. Porque o objetivo dele aqui era passar para outra margem. Mas aconteceu essa tempestade inesperada. E assim também pode acontecer, amados. Mas isso não quer dizer que ele não vai cumprir o que ele prometeu para mim e para você. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E creia que o propósito de Deus é o melhor. Para mim e para você. Amém? E eu queria que você nesse momento escutasse um louvor. Que eu creio que vocês viram o testemunho da pastora Ludmila Ferber. E eu queria que vocês meditassem nesse louvor. Amém? O barco treme, as águas vão levando tudo, mas mesmo assim eu sou abençoado. Jesus está comigo no barco. No meio de uma fornalha tudo queima, o fogo vai lambendo tudo, mas mesmo assim eu sou abençoado. Jesus está comigo e me livra. Então eu cantarei aleluia ao som da tempestade, cantarei aleluia. Então eu cantarei aleluia. No meio da fornalha cantarei aleluia, aleluia. No meio de uma tempestade o barco treme, as águas vão levando tudo, mas mesmo assim eu sou abençoado. Jesus está comigo no barco. No meio de uma fornalha tudo queima, o fogo vai lambendo tudo, mas mesmo assim eu sou abençoado. Jesus está comigo e me livra. Então eu cantarei aleluia ao som da tempestade, cantarei aleluia. Então eu cantarei
está no barco, clama a Ele para Ele te socorrer, porque Ele pode acalmar a tempestade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, qual a tempestade na sua vida, mas creia que não é para te morrer, mas é para Deus te aperfeiçoar, para Deus aperfeiçoar a tua fé nele, para que tu creia, porque a palavra do Senhor diz: se tu crês, tu verás a glória do Senhor. Então creia, não importa o que o médico te falou, não importa o que as pessoas têm falado, mas creia que o propósito que Ele tem na tua vida e na minha vida, Ele vai cumprir. Não importa o que nós passamos, as dificuldades, as tempestades que vier sobre as nossas vidas, mas creia que nós vamos sair mais fortalecidos, porque os discípulos disseram: que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? É isso que Deus quer revelar para mim e para você, para que nós tenhamos essa experiência sobrenatural com Ele, para ver, para Ele mostrar o cuidado, o amor dEle pela minha vida, pela tua vida. Em nome de Jesus, creia, em meio à tempestade é inevitável vir o medo, mas mesmo assim, que a tua fé, que a tua força seja maior do que o teu medo. E clame, abre a tua boca e clama ao único que pode, que governa todo o universo, que domina o vento, o mar, as ondas. E basta uma palavra dele dizer: aquieta-te, que o mar vai se aquietar, que a tempestade vai se aquietar. Em nome do teu filho amado Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Em nome do teu filho amado Jesus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos tirar a oferta.